obrigado pela presença. E esse debate já começa a partir daquela deixa dada na última mesa, que já estava nos interpelando a respeito de questões jurídicas que têm consequências profundas na gestão das coleções, no colecionismo, na vida artística do país. Então, a gente aqui tem 3 feras que vão nos falar do marco jurídico relacionado às artes, às coleções de arte, questões que têm surgido no noticiário e que estão modificando a maneira de trabalhar com quem trabalha com coleções. Quem está mediando essa mesa, nós temos a honra de receber o Luiz Francisco Carvalho Filho, que é um advogado criminalista, mas que tem uma experiência de gestão cultural notável. Foi a pessoa responsável pela restauração da Biblioteca Mário de Andrade, né? Poderia estar na mesa anterior falando de conservação e fundos também, mas no caso vai falar de marco jurídico. Muito obrigado. E aí o Luiz Francisco vai apresentar as nossas convidadas. Muito obrigado, boa noite a todos. Queria primeiro agradecer o convite, a honra de estar aqui e de conhecer esse lugar muito bonito e que faz parte de um roteiro diferente, né, da arte de São Paulo, ampliando os horizontes da cidade para uma região que precisava disso. Nós vamos ter aqui hoje para debater. Eu sou apenas um mediador, eu sou um corpo estranho nesse mundo. Teremos a Cristiana Olivieri, que é advogada, atua nessa área há mais de 30 anos, tem especialização em gestão de processos comunicacionais e culturais pela ECA e mestrado em política cultural pela ECA também. Estudou em Boston, é autora de uma série de livros e tem uma longa experiência nessa área. A Ana Helena Kut também é professora da Fundação Álvares Penteado, no curso de Artes e Sequencial de Produção Cultural, diretora da empresa Arte 3, conhecidíssima, especializada na criação, desenvolvimento, organização e produção de projetos culturais, tem experiências em museológica, integra o comitê de programação do Museu da Casa Brasileira, da Secretaria de Estado da Cultura, é conselheira do Instituto Brasileiro de Gestão Cultural, é presidente do Conselho de Administração do Centro Cultural Brasil-Turquia, e co-coordenadora do curso de Art Business da Escola São Paulo. Trabalhou em diversas edições das Bienais de São Paulo, do Mercosul e da Bienal Sul. É isso? Isso. Nós teremos, eu sugiro que a gente tenha uma fala inicial de 15 minutos cada uma, e depois a gente poderia ter uma discussão. É o papel que eu recebi. A gente vai obedecer. Nós podemos protestar depois. É o marco regulatório. É o marco regulatório. Vamos começar pela Cris? Vamos lá. Bota aí. Oi, pessoal. Boa noite. Bom, ele vai colocar aqui, a gente tem uma primeira brincadeira, que é assim, que marco regulatório é esse? Né? Na verdade, a gente não tem um marco regulatório para as artes visuais, nem para o colecionismo, nem para coisa nenhuma. A gente tem uma legislação esparsa, coisas que vão sendo publicadas, algumas que são torturadas para funcionar para artes, e a coisa vai indo. Mas eu selecionei aqui alguns assuntos que podem ser interessantes e relevantes e tal. Eu vou, na linha aqui do que está sendo proposto, eu vou até o final, e daí a Ana complementa depois, é isso? E as pessoas fazem perguntas e tal, e aí no final a gente pode falar um pouco dessa pergunta que ficou da aula anterior, que foi sobre como é que faz essa sucessão, que tipo de estrutura, né, os colecionadores poderiam deixar para os seus herdeiros e tal, na gestão do patrimônio de arte que eles possam ter. Então, assim, só para a gente entender um pouco como é que é essa relação na cadeia econômica, de alguma maneira, os grandes colecionadores
começam pela galeria, alguns têm aqui na galeria, a gente pode pensar também em escritório de arte, que dá consultoria específica para o colecionador e para coleções em especial, mas na verdade a gente sempre tem essa linha de ter a compra da obra, ele compra a obra do artista, e aí, como o artista é pessoa física, a gente, especialmente se ele for mais iniciante, ele não tem nenhuma operação jurídica resolvida, então a galeria assume essa nota de entrada na galeria para depois fazer a venda para o colecionador. Quando o artista melhora um pouco, se estabelece melhor, se estrutura, alguns passam a vida inteira sem fazer isso, mas enfim, quando ele se estrutura, ele passa a ser uma pessoa jurídica, o que resolve muito mais a vida dele do ponto de vista da tributação e para a cadeia como um todo, né? Eu acho que se tem uma coisa que mudou dentro do colecionismo é a formalização desse mercado, né? Ele vem cada vez mais se profissionalizando e formalizando, né? Na medida em que a gente tem hoje um controle das transferências bancárias muito maior. Acho que eu errei aqui. O colecionador, quando ele compra, né, ou vende obra para a galeria, também a galeria emite uma nota de entrada, vendeu essa obra, ela é tributada, a tributação não é pequena, porque você recolhe imposto de renda, PIS, COFINS, ICMS, é um caminhão de imposto sobre a obra de arte. Então aqui já é o primeiro momento que fica claro que não existe um pensamento para que essa obra seja vendida, tenha uma tributação menor, para que ela circule mais e para que você tenha mais oportunidades para os artistas nacionais. A galeria pode também funcionar, ao invés de como comprar a obra, ela pode ser apenas uma intermediadora, ela recebe a obra do artista em consignação, então a obra fica lá e ela só paga o artista se ela o vender, ou ela pode também agir num serviço de consultoria. Nesse caso, se você tem um artista que já está regularizado, muitas vezes hoje o artista emite a sua própria nota para o colecionador e a agência emite a sua nota da sua parte para evitar a bitributação de entra dinheiro na galeria, da galeria passa para o artista, o que reduz o custo, na verdade, para todo mundo, tanto para o artista quanto para os colecionadores. A galeria, em alguns momentos, ela entra apenas com um serviço de consultoria, né? Você tem muitos escritórios de arte, alguns curadores que fazem isso, e aí você tem um serviço, então a tributação passa a ser de serviços e você entra depois na venda da obra com a outra tributação. Então, assim, entendendo um pouco esse mapa maluco de galeria, então essa é um pouco a relação que, embora está aqui só para a gente saber que existe, não é exatamente o assunto de hoje. Acho que hoje o grande barato é o colecionador. O colecionador, ele compra uma obra e lança no seu imposto de renda. Essa talvez seja a grande novidade que não existia antigamente, ninguém lançava coisa nenhuma no imposto de renda, e aí o próprio dinheiro que comprava obra de arte não era um dinheiro declarado, então você não tinha nem controle do que acontecia. Hoje, como está no imposto de renda, pelo menos na maior parte dos casos, se tiver na pessoa física, especialmente, você, quando vende a obra, se for um artista que tenha se valorizado sobremaneira, você tem um ganho de capital e aí você paga um imposto de renda, você colecionador, adicional sobre aquele ganho de capital, na ordem de 15% do que for ganho. Você comprou uma obra de $5 mil, vendeu por $500 mil, a diferença vai ter que pagar o imposto. E tem uma coisa importante que esse mercado às vezes esquece, que há um tempo era inexistente, mas hoje com a formalização do mercado tem acontecido com bastante evidência, que é o direito de sequência. Então existe dentro da Lei de Direito Autoral brasileira uma previsão de que uma obra, quando ela é vendida, se tiver uma valorização desta obra, o autor, o artista, tem direito a receber 5% dessa valorização que ocorreu. Então, no meu exemplo anterior, a obra foi vendida, vou trazer para o Brasil que é melhor, por R$5 mil. Inicialmente, está lançada no imposto, existe um recibo com galeria e etc. de R$5 mil, ou com o próprio artista. Quando esta obra é revendida pelo colecionador a R$500 mil, sobre esta diferença se paga 5% ao artista. Claro que o dinheiro inicial pode ser corrigido
talvez aqueles 5 hoje correspondam a 50, ok, sobre 450 mil reais, 5% vai para o artista. Ah, mas eu vou pagar de novo. Não, na verdade, o dinheiro que queria para a galeria ou para o colecionador anterior, sei lá eu, quem está vendendo vai ficar com 95% e 5% vai para o artista. Para que não pareça que é enterro de anão, eu já vi isso ser pago para artistas brasileiros mais de uma vez. Né? Nos últimos... Sucessores, filhos também, herdeiros também? Os casos que eu vi, os artistas ainda eram vivos. Mas, na verdade, qual que era o grande problema? Por que esse direito de sequência não pegava, né? Lei que não pegou no Brasil? Porque você não tinha nenhuma prova de qual era o preço inicial da obra de arte. Como não era nada declarado, como não tinha recibo de nada, era todo... Então, cada um dizia o que queria. Essa valorização da obra não era possível de ser apurada. Como hoje as relações são muito mais formais, então o próprio artista sabe que a galeria vendeu por X e agora aquilo está sendo vendido por 10X e a galeria também tem tomado esse cuidado. De quanto que é esse momento aqui, que tem esse 5%? Quanto que passa a substituição da lei? Como assim? Desde a lei de direito autoral é de 98. 98. Ele tá um pouco... Ele tem alguma coisa... faltou algum dinheiro aí na conta dele. Tipo, meu Deus, eu não recebi meus 5%. Tô brincando. A formalização do mercado é bastante recente. Então, por isso que passou a ser mais possível receber esse dinheiro, porque antes você, artista, dizia assim, mas a obra foi comprada por 5 mil, você está vendendo por 500 mil. Qual é a prova que foi comprada por 5 mil? Não tinha um recibo para contar a história, nada. E é uma coisa também que, mesmo hoje, tendo isso desde 1998, de fevereiro de 98, é muito difícil de você checar. Né? Quer dizer, você pode ter a primeira venda, a segunda venda, mas muitas vezes você não tem mais esse controle, né? Por mais formalidade que possa existir no mercado. Então, às vezes, você tem essa dificuldade, e toda vez que eu falo isso para os meus alunos que são estudantes de arte, eu falo, olha, vocês têm esse direito? Ninguém tem noção ainda. Mas você tem que saber como você vai seguir a vida daquela obra nas mais diversas vendas que ela venha a sofrer ao longo do seu tempo. A minha pergunta é, as obras têm que ser vendidas assim, leilão, ou que o artista saiba da movimentação de uma galeria ou de um colecionador, né? Como é que ele vai saber? Sim. Claro. Essa é uma... Então, assim, você tem alguns entraves, né? Tem a discussão de, tá bom, e com que tipo de índice vai ser utilizado para fazer a correção monetária do valor inicialmente pago, porque isso a lei não diz. O artista tem que saber que essa obra está trocando de mão e por qual preço. Tem várias questões. Agora, as galerias profissionais, elas já têm isso em mente e elas têm feito esse pagamento. No caso aqui do colecionador, eu coloquei a parte de como fica a parte da sucessão. Então, a obra de arte, ela é tributada como todo o patrimônio do falecido. Então, você tem imposto transmissão causa-mortes, que é 2,5% até 318 mil reais, se passa a ser 4% acima desse valor. Então, normalmente, é pago 4% sobre o valor declarado no imposto de renda, porque é a partir daí que você vai, diferente dos imóveis, né, que ele, de alguma maneira, vai ser reajustado pelo IPTU e etc. No caso das obras de arte, fica uma coisa que você consegue fazer sobre a declaração do imposto de renda. No caso de um patrimônio menor que 198 mil reais, você não tem nenhuma tributação, e aí seguiria. Então, se forem obras de arte subvalorizadas no imposto e não tiver outro patrimônio, elas são transmitidas para os herdeiros sem nenhuma tributação. Caso contrário, tem 4%, o que perto dos outros países é uma barbada. Nos Estados Unidos, isso é na ordem de 50%. É por isso que os herdeiros doam as obras. Não é porque eles são fofos, não é porque eles amam os museus.
É porque para eu conseguir, imagina você receber 2 Picassos de herança hoje, você quebra. Então, você dá um Picasso para o museu e fica com outro. E aí está tudo resolvido, porque aí você tem um benefício fiscal, porque você doou uma das obras. Então... Ou abre um museu. Ou instituição também... O Museu Picasso é isso. Picasso. É isso. Criar um museu próprio. Ou você cria um museu próprio. Então, mas é o tamanho da tributação que leva a esse tipo de raciocínio, a doação, a constituição de acervos, ao aumento do acervo dos museus internacionais, e não o contrário, e não por eu sou super legal e estou fazendo uma doação. Né? Então, e aqui no Brasil a tributação é pequena perto dos outros países sobre herança. As obras podem ser doadas, né, em vida, para qualquer pessoa ou para uma instituição. Qualquer doação até R$66 mil, ela é isenta desse TCMD. Se for para uma instituição, a instituição precisa ser cadastrada para receber uma obra de valor superior a esse. Ela precisa ser cadastrada para poder ser isenta. É importante que o colecionador saiba isso, porque quem paga os 4% é o colecionador, não é a instituição. Então, não, o cara doa a obra de 500 mil e aí o Estado vai lá, bate na porta do cara e fala, me dê meus 4%. Então, é importante que a instituição tenha obtido essa isenção, solicitado e obtido, para que daí ela possa receber doações isentas. Caso contrário, para cima de R$66 mil, e esse valor é por CPF, por ano por CPF, o colecionador vai ser tributado por essa ação, enfim, de benemerência que ele faz com um museu, com uma instituição cultural. Bom, como é que funciona a circulação? Eu vou contar aqui coisas só simples. Então, tem uma coisa importante que o Brasil procura proteger seus bens culturais de interesse nacional. Esse é um assunto bem espinhoso. Teve muita discussão quando publicaram a questão do interesse nacional de uma obra. Aqui você tem, primeiro, que todas as obras que forem produzidas, que são do período monárquico, até o fim do período monárquico, elas precisam de autorizações especiais do IPHAN para qualquer coisa, inclusive para serem expostas no exterior. Então, são obras que não circulam sem a intervenção do IPHAN, sem o conhecimento do IPHAN, e não pode ser vendida sem o conhecimento do IPHAN. Existe um decreto de 2013 que propõe essa declaração de interesse público de uma obra. Ela é uma legislação discutida, posterior à saída do Ibapuru do Brasil, com a ideia de que se tivesse uma legislação específica, talvez alguma obra brasileira poderia ter ficado aqui. Na verdade, a ideia de que o Estado pode declarar que aquela obra é de interesse público. Você não perde a propriedade da obra, o colecionador não perde a propriedade da obra, mas ele não pode, se ele for vendê-la, ele tem que dar para o Estado a prioridade desta compra. Num momento como o de hoje, por exemplo, acho que não faria a menor diferença. O governo vai falar, vende aí, pelo amor de Deus. Vou resolver isso aí, tá ok? Então, mas pode ser que tenha algum momento que isso realmente seja um entrave na venda, mas tudo bem, o colecionador, se o Estado não comprar, ele continua podendo vender. Só que ele tem uma série de outras obrigações se a obra dele virar de interesse nacional. É verdade que ela também se valoriza, ela vira um representante de uma determinada época do país e, portanto, ela tem uma valorização por isso. Agora, ele tem que proteger a obra, ele tem que garantir que a obra está em conservação. Se tiver qualquer dano à obra, roubo e etc., ele tem que informar o IPHAN. Qualquer problema que ele tenha, digamos que ele passe a ter um problema econômico, ele tem que comunicar o IPHAN, o IBRAM, para que eles tomem as devidas providências. No caso de qualquer alienação, tá vendo? O IBRAM tem direito de preferência, então alguém quer comprar por $1 milhão, tem que chegar lá e falar, IBRAM, eu tenho uma proposta de $1 milhão, você quer comprar? Acho que não vai querer. E não pode fazer, então, essa saída permanente do país sem autorização do IBRAM. Então, é uma obra que passa a ter uma série de obrigações
conectadas a ela. É parecido com o tombamento de imóvel, né? Essa informação ao COAF é importante, especialmente para que a gente entenda o novo mundo do qual a gente faz parte, né? Então, hoje, todos os comerciantes de obra de arte, aí todos, galerista, leiloeiro, escritório de arte pequeno, livre atirador, enfim, o cara tem como uma das atividades dele comprar e vender obra de arte, ele tem que obrigatoriamente se registrar no Cadastro Nacional de Negociantes de Antiguidades e Obras de Arte, no CNAT. Ele tem que estar com o cadastro dele atualizado para exercer essa atividade. Qualquer operação acima de R$10 mil. E isso não adianta fazer 2 notinhas de 5 mil, pessoal, já vamos combinar. Já vamos organizar. Não adianta. Exatamente. Vários depósitos de 9.999. Não. Então, assim, ele comunica ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Essa determinação, a tentativa de perseguir lavagem de dinheiro. Não é especificamente o imposto que não foi pago. É uma das medidas do COAF para evitar a lavagem de dinheiro. Hoje, ninguém sabia o que era o COAF, acho que todo mundo agora sabe, porque foi transferido para debaixo do Ministério do Moro, então esse assunto estava no jornal todos os dias que o COAF foi para lá, porque é o órgão que, na verdade, acompanha essas transferências financeiras entre contas bancárias. Então, diga lá. Agora vai entrar o crime, vamos lá. Isso. Como eu entendo disso... Vai lá, vamos lá, crime. Vocês vão se lembrar, acho que é o Duque da Petrobras, foi apreendido com ele uma série de obras de arte, o Moro até doou isso para um leilão, para um museu do Paraná, etc. Porque é um mecanismo muito simples de lavagem de dinheiro. Né? Claro. Porque além do valor objetivo, diferentemente de um imóvel, por exemplo, entra tudo, afetivo. Então, você pode simplesmente declarar o valor de uma obra que não corresponde à realidade. É isso. Então, é importante saber disso, porque as pessoas às vezes acham que é simples assim. Não, vou lá, compro, não tem problema. Se o dinheiro não tem origem, não tem problema. E essa norma que repassou essa obrigação para o comerciante faz com que a galeria não tenha muito para onde correr. Ela tem que declarar todas as vendas que ela fez naquele respectivo mês, para quem ela fez, declara nome, CPF, valor, obra comprada. Então, assim, esse mecanismo já está todo bastante controlado. Eu diria que tem, acho que 3 ou 4 anos. Cris, como funciona isso, só para a gente ter um parâmetro no campo internacional, nos Estados Unidos, enfim, outros lugares? Como é que é essa tributação? A tributação de? Essa declaração, o Luiz talvez possa saber melhor do que eu, mas o que acontece é assim, o que você tem hoje são vários acordos para evitar a bitributação em todos os países que a gente chama de países minimamente organizados, e para que se tenha o controle do trânsito de dinheiro entre os países. Então, assim, antigamente, a hora que o dinheiro saía do Brasil, meio que você perdia o controle sobre o que acontecia e vice-versa. E você pagava impostos aqui, aí batia nos Estados Unidos, pagava imposto de novo, daí é para... Hoje não, hoje eles fizeram um grande acordo para evitar a bitributação, com a ideia de perseguir o dinheiro, todas as transferências internacionais, para evitar tráfico de drogas, tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro. Então, assim, tentando evitar vários crimes, ele está me olhando feio, talvez não tenha razão, tentando evitar vários crimes, se fez vários acordos internacionais. Então, na maior parte dos países, você tem um controle bastante rígido dessas transferências de dinheiro. Você não consegue mais fazer transferências impunemente interbancárias. Por isso que tem cueca, apartamento com caixa de grana, cash, porque assim, num sistema bancário você não consegue mais fugir. É isso? Não, é isso. Hoje se você faz, por exemplo, uma transferência dos Estados Unidos para a Europa, para um país europeu, você vai ter que declarar o porquê. Você estou comprando um imóvel, estou comprando um quadro,
se você não declara o motivo, o banco não aceita. Tá certo? Quer dizer, foi-se o tempo em que o banco tinha interesse em receber dinheiros não explicáveis. Quer dizer, hoje... E isso inclui a Suíça. Hã? Isso inclui a Suíça. Isso inclui... É o país que nunca estava de lado nenhum, tipo, aqui está tudo certo. Pelo contrário, a Suíça... Agora ela regularizou tudo. Não, tudo sempre foi regulado. Quer dizer, o problema da Suíça era a proteção do sigilo, que ela levava as últimas consequências e hoje deixou de ser. Entendeu? Quer dizer, então, por conta dessa relação internacional que se estabeleceu entre os países, digamos, civilizados, etc., quer dizer, órgãos da ONU, etc., você tem acordos que obrigam os países a dar as informações solicitadas. Então, Lava Jato, ele vai lá, fala com o Ministério Público da Suíça, o Ministério Público da Suíça fornece a eles, depois de estudar, ver exatamente o que é, mas dá todas as informações que eles querem. Não existe mais o segredo bancário. As relações são sigilosas, etc., mas para a autoridade não existe mais. É isso. A gente entra em exportação e importação? Eu acho que Tá bom. Então vamos lá, né? Porque ele está ocupando, ele já ocupou 5 minutos, mas você ocupou meu tempo, né? Vamos lá, a exportação. Você pode exportar as obras para fins culturais, então aí é uma exportação temporária, né? A obra vai e volta. Para fins comerciais, que são clientes internacionais já definidos, participar de feiras internacionais ou semana em consignação para outras galerias e etc. por 180 dias. Então, quando ele vai para fins culturais, todos os bens voltam, não tributa. Então, é uma operação de despacho aduaneiro e etc., mas é uma operação das obras todas que saem, todas elas são verificadas, todas elas voltam, é apenas um empréstimo. Se o bem não voltar, sei lá quando foi para lá, foi exposto, aí o artista resolveu vender e tal, você tem que fazer um processo de exportação e pagar todos os tributos. Se a obra foi para participar de uma feira, foi para um parceiro de galeria no exterior, né, para ficar exposta, porque aí aqui a ideia é vender. Então foi para uma feira para ser vendida, ou foi para uma galeria, ou foi para clientes internacionais, ela pode ficar lá em consignação por 180 dias, prorrogáveis por mais 180 dias. A partir daí, se não vendeu, volta para o Brasil, tem que trazer, não dá mais para prorrogar. Se vendeu, recebe o dinheiro que vem do exterior e paga os impostos. Esses impostos dependem, na verdade, da galeria. Então, se ela paga sobre lucro real, o lucro presumido, os seus impostos, então ela vai pagar o IR, o adicional do IR, CSLL, e ela não vai pagar PIS, COFINS e ICMS, que você paga na operação no Brasil, quando você vende uma obra no Brasil. Se ela for do Simples Nacional, ela tem uma tributação normal ali do Simples e segue a vida dela. Então, aqui o que vale é a tributação da empresa. No caso de importação, é igual. Tanto faz, você vai pagar a tributação de quando entrar o dinheiro na sua conta, é tributado como pessoa física. Você entra na tabela progressiva, né? Entra na tabela progressiva, porque daí entra na tributação do imposto de renda da pessoa física, não tem... Vira uma renda, né? Uma receita como outra qualquer. A importação... ela pode ser feita para fins culturais também ou comerciais. Então, nos culturais é quando normalmente a gente traz as obras para fazer exposições no Brasil. Então, elas vêm, é o mesmo processo da exportação. Ficam aqui por um tempo durante a exposição e retornam para o país de origem. Ou para outro país para uma nova exposição. Se ela ficar, tem que fazer o processo todo de importação. Se for uma importação comercial, você tem o imposto de importação 4% normalmente, mas se for fotografia e impressão, 16%. ICMS 18%, PIS 1,65%, COFINS 7,60%. Os responsáveis, isso é importante, tanto pela importação quanto pela exportação, têm que se cadastrar no Siscomex. Então, assim,
é que nem importar banana, mamão, feijão, tá tudo certo. Você vai lá, do ponto de vista do cara da Receita, é qualquer coisa que está chegando aqui. E você tem que fazer cadastro, tem que ter despachante aduaneiro, tem que ter as guias de importação. É uma grande burocracia. E tem um pedaço que ainda é mais incrível, que obras produzidas por artistas brasileiros no exterior, quando elas retornam ao país, elas são consideradas obras importadas. Então, tem que fazer esse processo como um todo. Razão pela qual, se você é um cara que faz aquarelas, você traz no braço. Se você faz quadros, você enrola a tela e traz. Só faz importação o pobre do cara que tem esculturas gigantes, quadros impossíveis de serem trazidos no avião. E aí o cara traz para cá e diz que fez aqui. Então, ainda quando você pensa num artista que mudou o domicílio para o exterior, poderia fazer algum sentido, embora seria uma tortura. Agora, imagina um artista iniciante que ganhou uma bolsa, ficou 6 meses na França, produziu uma porção de coisa, volta para o Brasil e tem que importar as próprias obras. Cris, lembra que tem uma precedência? Só que eu. Que tem alguém lá no fundo. Existe uma precedência quando o Antônio Dias quer trazer toda a sua produção artística do exterior, porque parte do tempo ele morou lá e ele quis trazer para o Rio de Janeiro, eles fizeram de tal sorte que ele teria que pagar a tributação. E aí houve um processo que foi encabeçado pelo Sérgio Fado, um grande colecionador, e que ganhou, ao final, por unanimidade, dele ser dispensado de todos os pagamentos de todos os tributos. E isso sempre é citado, mas, claro, você acabou de dizer, é um artista importante, com uma produção que morou boa parte do tempo, mas essa precedência jurídica, ela acaba sendo usada em várias das situações. E a defesa, se quem quiser, eu até tenho, a defesa é exemplar. É sensacional o texto de defesa que faz com que se ganhe por unanimidade. Foi o Sérgio Fadel, que além de tudo era colecionador. O próprio, em pessoa. Não, ele colocou como uma produção artística de um artista brasileiro e que ele queria trazer para cá, para o Rio de Janeiro, a produção, e ele vai justificar que é um patrimônio brasileiro, mesmo que o artista no exterior estivesse. E aí ele faz toda a justificativa. Eu posso até dar. É genial esse parecer. Que a ideia é, se é patrimônio nacional, não tem sentido, porque a importação pressupõe que é alguma coisa estrangeira. Então, é o próprio artista que é brasileiro, mesmo quando ele produz na França, aquela obra é considerada uma obra do Brasil, não é considerada uma obra francesa. Ele não vira um artista francês porque está na França. Então, mas aí a gente tem o contrário. Eu tive a oportunidade, o privilégio de produzir 16 Bienais de Arte Contemporânea, entre Mercosul e Bienal de São Paulo. Os artistas que produzem as obras no Brasil e são estrangeiros, as obras são brasileiras. E na hora que eles voltam para os seus países e ao final da exposição eles querem o seu trabalho, é uma exportação definitiva, porque o fato deles terem produzido em território nacional faz com que as obras sejam brasileiras. Então, assim, também tem o outro lado que é uma loucura, né? A gente vai falar sobre isso depois. Bem esquizofrênico. Tem um caso, a Rosângela Renó estava dizendo outro dia, estava muito curiosa, porque ela faz as fotos dela fora, onde tem uma qualidade que a gente não tem, e ela no dia a dia não pode entrar com o processo toda hora. Eu não sei como de lá para cá, depois desse caso, como aconteceu, mas do artista que tem essa carreira internacional que vai e volta, é um desespero. Não, mas essa decisão não mudou nada. Essa decisão mudou a vida do Antônio Dias, ponto. A legislação continua sendo aplicada. E a hora que você for discutir com o cara da Receita, ele vai falar, Antônio Dias, não, tá aqui, ó, paga e um abraço. E o outro juiz vai esquecer quem é o... Claro. É isso. Só para a gente entender, nos Estados Unidos, normalmente o imposto sobre importação é 0%, na França é 7%, no Reino Unido é 5%. Então, assim, não tem nenhum sentido que o Brasil tenha uma tributação desse tamanho, só complica as relações internacionais, o intercâmbio, a circulação da obra de arte. No caso das importações feitas na época das feiras, né, da SP Arte, da Arte Rio, existe um acordo que isenta o ICMS nas operações de importação e aí reduz a tributação total de 43% para 15%. Então,
muito do que é vendido nas feiras e etc. se beneficiam desse tratamento tributário diverso. Tem uma coisa importante aqui, eu não trouxe a conta porque é chato, mas assim, também não é careca a conta dos impostos. Quando você... Não é só sobre a obra vale $10 mil, então não, você soma no preço da obra, o frete, o transporte, a taxa, não sei o quê. Daí, depois, quando você vai calcular o imposto inclui o IPI, daí o outro inclui o ICMS, enfim, vai virando uma sobretaxa gigante, é uma cascata de impostos que inclui várias coisas na base de cálculo. Então, por isso que daí, quando você tem essa isenção, esse tratamento tributário diferente nas duas feiras, cai de 43 para 15, mas tem que ser as obras que são comercializadas durante a feira, tem um prazo para pagar, tem um prazo para tudo, para que se use esse benefício, mas é bastante relevante. O radar tem que ser da cidade, né? Porque se comprar no logo que instituíram isso... Tem que ser o quê? Da cidade. O radar. O cadastro. Isso. Eu fui comprar, era uma galeria de fora, eles tinham sido informados, sei lá, que poderia dar para os brasileiros. Mas depois descobrimos, tanto eu como o galerista, que a obra, eu não poderia merecer o tal do desconto porque eu era de São Paulo e não podia. Então é só para... É porque a tributação é estadual. A Ana pode contar uma boa história de tributação entre estados, assim, porque a gente tem uma guerra fiscal entre os estados, né? Então, eles consideram a compra. Só uma informação, a Feitosa esteve aqui na segunda-feira, participou da mesa das feiras, e aí ela comentou do impacto do mercado de arte brasileiro, da movimentação econômica de dinheiro na feira, impacta 38%. Mas isso também a gente tem que entender que essa questão do desconto vai fazer com que galeristas passem a fiscal neste momento, né? Fechem o negócio. Às vezes a obra é vendida em outro momento, mas vai na hora da feira, vai legalizar a venda. Isso já é urgente. Isso é uma questão também. Bom, com esse mundo de tributação, eu acho que Veja, eu acho que não há dúvida de que alguém deve fazer um planejamento tributário e dizer, bom, entre eu comprar minha obra em janeiro, em abril, eu compro em abril. Esse é um lado. Por outro lado, eu acho que é possível fazer nesses casos muito específicos. Nos demais, né, o cidadão que quer, né, comprar obra para agora e quer expor e quer ter em casa e encontrou artista, enfim, você tem 1 milhão de outras coisas que vão estar muito longe de você, do colecionador poder esperar a feira ou a galeria poder esperar a feira para ter essa tributação. Mas também eu acho que quem espera não tem nada de ilegal na operação, né? Lá em Porto Alegre a gente tem um hábito, quando vai chegar próximo da Feira do Livro, a gente não compra mais 20% de desconto na feira. É isso, é uma oportunidade de negócio e não tem nenhuma ilegalidade em você esperar para comprar na feira, tá tudo certo. O que eu acho bom, a Cris falou várias coisas, o que eu acho é que na qualidade de produtora de projetos culturais e institucionais, eu acabo enfrentando na prática aquilo que ela traz como legislação. E nem tudo são rosas, né? Quer dizer, aquilo que a gente de fato acaba passando no momento em que a gente tem que circular com obras de arte, enfrentar as fronteiras com obra de arte e tudo aquilo que impõe na circulação e na defesa dos patrimônios históricos e patrimônios importantes. O caso que eles querem que eu conte é um caso tributário, divertido, hoje, na ocasião não foi, em que nós estávamos fazendo uma exposição com 89 obras do Picasso, de uma coleção italiana, que veio ao Brasil para ser apresentada nas sedes do Centro Cultural Banco do Brasil e no Circuito Cultural Banco do Brasil. Fizemos 3 exposições, a 4ª exposição foi em Minas Gerais. Falei o estado, eu nunca falo, eu não entrego, mas enfim, agora foi. E na hora que nós tínhamos que levar essas obras de Belo Horizonte para Brasília, era a última exposição em Brasília, nós tínhamos 5 dias e decidimos fazer esse transporte por avião, do que por via rodoviária. E a minha equipe chegou ao aeroporto para despachar as obras, e as obras foram apreendidas
porque achavam que ou elas eram falsas ou elas eram roubadas, porque não se tinha nota fiscal. Eu fui chamada às pressas naquela noite, dizendo, então, as obras foram apreendidas, 89 obras do Picasso. E aí não tinha mais voo e eu fui para Belo Horizonte, naquilo que as obras iriam por rodoviária, via rodoviária, fui eu. E cheguei no dia seguinte no escritório da Receita do Estado, cheguei lá às 8 horas da manhã, fiquei esperando até às 5 da tarde, porque foi quando me atenderam às 5 da tarde. A única coisa que eu tive a oportunidade de dizer é que, por favor, as obras ficassem no caminhão, porque elas iam ficar estacionadas no estacionamento da Receita do Estado, iam virar souvenir para quem quisesse roubar. E aí o que eu pedi é que o caminhão ficasse ligado para poder ter a climatização, que a escolta que eu tinha contratado ficasse ao lado do caminhão até que eu chegasse e a gente decidisse. Às 5 horas da tarde eu fui chamada pelo inspetor da Receita do Estado, que me chamou e disse, aonde está a nota fiscal? Eu não posso perder a oportunidade, eu sou presa, mas não perco o humor. Eu falei, meu senhor, fosse eu dona de 89 obras do Picasso, nós não estávamos aqui agora, nós estaríamos na Polinésia Francesa, ao lado de uma piscina, tomando um champanhe. Eu não teria vindo de ônibus para Belo Horizonte. E ele tinha na frente dele, eu nunca mais vou me esquecer, ele tinha na frente dele um dossiê sobre a minha pessoa, que ele levou o dia inteiro para formar. Quando ele me disse, aqui eu tenho um dossiê sobre a senhora, eu falei, pelo amor de Deus, eu já estou aqui, já estou na roça, eu vou até o fim. Posso tirar xerox? Porque nem meu pai faria melhor. O senhor tem aqui um currículo absolutamente documentado. Em seguida, eu falei para ele, ele falou, mas é muito simples, você está sendo autuada em R$879 mil. Isso há 10 anos? Né? Há 10 anos. Mas se você pagar à vista, você tem 50% de desconto. Aí eu falei, bom, se eu for presa vai ser divertido, eu vou ter que falar. Olha, eu vi num filme, eu tenho direito a uma ligação. E eu liguei para ela, que é minha advogada e amiga, e disse, Cris, se eu não assinar esse documento, que eu estou confessando esta dívida de R$879 mil, eu não tiro as obras daqui. O que eu faço? Assina. Eu falei, Cris, você é minha advogada, não deles. Como é que eu assino? E aí veio a frase fantástica, que eu levo para o resto da vida. Vocês não espalhem, ela é minha advogada. Quem deve 879 não deve nada porque não vai pagar. Ui! Eu nunca assinei uma dívida tão grande na minha vida com classe, porque foi com classe. Foi com muita classe, falei assim, eu vou arredondar. Vamos arredondar, 880, vamos logo deixar, fica com o troco. Mas, a bem da verdade, o que foi mais divertido é que, num determinado momento, eu falei, meu senhor, está aqui toda a documentação de importação temporária dessas obras no Brasil. Eu não tenho nota fiscal, mas está aqui. E aí eu recebi a melhor frase. Aqui não vale. Imediatamente eu tinha perdido um estado no Brasil. A Minas Gerais tinha ficado flutuando no Atlântico, porque não compõe a República de Estados. Não, aqui não vale. Aqui é nota fiscal. E aí vou dizer para vocês que até hoje é assim. O pior é isso. Mas só para saber, em Minas não. A bem da verdade, a legislação, olha que maluquice. A legislação brasileira impõe que você só circule obras de arte como mercadorias com nota fiscal, que não tem valor fiscal, você não tem recolhimento, mas você tem que ter a emissão. Não é nota de simples transporte, é uma nota que você faz que não tem valor fiscal, mas você tem que emitir essa nota. Então, para vocês saberem que as produtoras como a minha, por exemplo, a Arte 3 e tantas outras, a gente teve que ter ICMS, a gente teve que fazer toda a documentação e ter autorização, e a gente tem que emitir notas fiscais em cada deslocamento de cada obra. Porque se eles pegam, eles têm a maior dificuldade de entender. E, às vezes, eles têm por si. A gente já fez bienais de design, e aí é mais divertido ainda, porque você vai passar pela fronteira do estado, o cara fala, abre o caminhão. Tem 5 geladeiras, 2 fogões, 4 sofás, 3 poltronas, e ele fala assim, cadê a nota fiscal da mercadoria? Não, é exposição, é objeto de arte, a gente está expondo. Minha senhora, é geladeira, só não tem uma em casa para saber que isso é uma geladeira? A senhora pode até gostar, pode achar bonita, ela é colorida, mas ela é uma geladeira. E a nossa legislação diz o seguinte, você pode emitir nota fiscal como se você estivesse enviando para apresentação numa feira, mas a duração da nota fiscal é de 60 dias, o que significa que você coleta, expõe e devolve em 60 dias. E nunca é este o prazo de uma bienal.
seja ela de arte, de arquitetura, seja de design. Então, a gente tem umas incongruências que são brutais. Da mesma maneira que a gente fala em circulação, peguei o final da mesa da Isis com a Marinês, de que você fala, olha, patrimônio, defesa do patrimônio, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas na hora que a gente fala em circulação de obras de arte, a gente pode pensar que a circulação rodoviária de obras de arte no Brasil é uma temeridade, porque a gente tem grandes extensões e a gente não tem nunca condição de, né, garantir, sobretudo, a segurança. A gente não tem uma malha aérea nacional e nem aeronaves apropriadas ao transporte e deslocamento de obras de arte, porque a gente tem aeronaves menores que não paletizam a obra. Quando a gente fala em importação e exportação temporária de obras de arte, você acaba enfrentando uma situação muito delicada no aeroporto. Então, por exemplo, você fala assim, eu quero que ponha no cofre, porque é uma exposição muito, muito rara e muito cara. Gente, vou ter que levantar, desculpa. Estou de pé já, para quem não percebeu. É assim, você chega na área do armazenamento e tem uma corda. Eu não vou cair. Tem uma corda. E aí o cara fala, ali é o cofre. E aqui não é. Você fala, então eu estou no cofre? Não estou no cofre. Eu estou no cofre? Não estou no cofre. E a diferença do cofre é simplesmente o número de câmeras que tem na parte aérea dos armazéns. Então a gente começa desde aí, que é o grande problema, até você enfrentar situações que foram enfrentadas recentemente, que aí impactam na questão financeira, que é aquilo que vocês devem ter ouvido falar, porque muito se comentou e muito saiu na imprensa, que são as tarifas aeroportuárias. Num determinado momento, e a gente arrisca dizer qual é a origem que isso aconteceu, os contratos de concessão dos aeroportos são contratos que não ficam mais de pé, né? Quer dizer, financeiramente, os contratos acabam não respondendo aquilo que as concessionárias achavam que seria a concessão dos aeroportos, e eles começaram a entender de onde eles poderiam aumentar a receita. E aí eles usaram a área da cultura como bucha de canhão, como a gente diz no popular, em que eles resolveram trocar o critério e a regra de cobrança, de manuseio, que a gente chama de capatazia, de manuseio das embalagens das obras de arte nos aeroportos. Antes, a gente tinha uma incidência de tarifação, que você trazia uma exposição e pagava R$300 por esse manuseio. E essas mesmas obras, se levadas em consideração essa nova forma de cobrança, isso pulava para 890 mil. Então, acho que o exemplo mais gritante é uma exposição que o MASP fez, trouxe 3 obras, mas elas eram valiosíssimas. Em vez de pagar R$890, eles foram cobrados em 3.100 e poucos mil reais. Mais caro do que a própria exposição, essa tarifação. Claro que todo mundo que enfrentou isso ano passado, ao longo do ano passado, entrou com ações e todas elas foram garantidas. Mas isso foi uma loucura. E, paralelamente a isso, criou-se uma comissão que foi fazer a interface e a defesa de voltar ao critério anterior, junto ao Ministério da Cultura, junto ao Ministério dos Transportes e junto à ANAC. Isso demorou o segundo semestre inteiro do ano passado, até que, nas vésperas da mudança de governo, a gente teve uma resolução, na verdade, uma declaração de que deveria voltar. Isso não se resolveu ainda, porque o grande problema que eles agora resolveram investigar é que uma coisa é você trazer exposições culturais, a outra coisa é você fazer deslocamento de obras que podem ser vendidas. O que, de verdade, a nossa grande defesa é dizer para as concessionárias que, diante da legislação, a obra porque foi vendida não ficou mais pesada, a obra porque foi vendida não ficou com a caixa maior, e que na hora que há uma venda é outra legislação que recai sobre esta movimentação econômica e, portanto, uma outra tributação. Mas a própria SP Arte enfrentou agora, na vinda para esta edição, que abre a semana que vem, uma das galerias enfrentou isso. Entrou por Viracopos, que é a concessionária VCP, que resolveu tributar a galeria em R$243 mil. É um percentual do valor FOB, e que aí eles fazem toda aquela cobrança, desde o frete, quando, na verdade, a gente pagava por uma porcentagem pelo peso. Pelo peso. Então, era 0,016 centavos por peso. E eles decidiram que não, que então tinha que cobrar pelo valor declarado da obra na documentação. A Receita Federal e as concessionárias, porque quem cobra são as concessionárias que cobram este valor por uma prestação de serviço
de manuseio e capatazia para deslocamento das embalagens. Tem autonomia pelo contrato de gestão, pelo contrato da concessão. Eles têm. Quem tem que regular é a ANAC e o CONAC, que é o conselho. Na verdade, existia uma regulação que não mudou, né? Porque a regulação não mudou. Mudou a interpretação. Foi a interpretação dada pela concessionária que, surpreendentemente, é uma interpretação favorável a ela, né? Mas porque o que dizia aí que seria por peso se fossem exposições... Não, é assim. Você pode fazer projetos esportivos, não é cultural. religiosos, educativos e cívico-culturais. Só sobre a cultura caiu o cívico. Então, a gente até dizia, a gente canta o hino nacional na abertura de cada exposição. Valeu? Pode ser? Tá tudo cívico. E aí foi o hífen mais caro do planeta, porque era cívico, hífen, cultural. Para o MASP custou 3 milhões o hífen. O nosso contato dessas vendas agora, são 12 aeroportos não vendidos, né? Segue a mesma legislação fajuta que é possível. Não é nem fajuta, é uma questão de interpretação. O que a gente tentou defender é que por que recaía só sobre a cultura o cívico. Então, para vocês terem uma noção, o MASP teria que pagar 3 milhões, quase 3 milhões e 200, quando a Fórmula 1 não paga um centavo a entrada dos carros no Brasil, porque é esportivo. É evento esportivo. Só a cultura que veio com cívico e hífen cultural. Isso... Zero. Aí passa pela mesma tabela, a tabela número 9, isso não a tabela 11. Respeito às obras em si. Mas e, por exemplo, equipamentos? A gente estava agora numa mesa sobre conservação, que tem equipamentos estrangeiros. Isso também enfrenta, você também que na biblioteca, imagino, tenha lidado instrumentos musicais, equipamentos, material de cenário. Não tem favorecimento, por exemplo, para você melhorar a conservação das coleções brasileiras. Sobre orquestra, teatro, ópera, tudo. Cívico-cultural. Então, a gente acabou tendo que um trabalho imenso, e foi interessante porque o próprio Ministério da Cultura faz um documento, a gente criou uma comissão mista, comissão com pessoas que integram o Ministério dos Transportes, a ANAC, o CONAC, o Ministério da Cultura e a sociedade civil. E eu fiz parte exatamente do grupo pela sociedade civil. Então, a grande defesa era dizer, pelo amor de Deus, é uma questão interpretativa que vocês usaram por conta de ampliar, que de verdade não resolveria o problema financeiro das concessionárias e dizimaria qualquer possibilidade de se fazer projetos no Brasil. E imediatamente, quando isso aconteceu, algumas exposições foram canceladas internacionais, algumas exposições, os fornecedores embutiram já a tabela maior, porque se acontecesse alguma coisa, existia esse valor, o que onerou sensivelmente os projetos brasileiros, porque você não tem como inventar este valor, né? Quer dizer, é uma coisa absolutamente fora de propósito, e agora a gente só teve este escorregão, esse tropeção de VCP, que acabou cobrando, porque eles acham que o mundo tem que ser dividido entre atividades institucionais e atividades comerciais. O que eu acho que, talvez, na minha opinião pessoal, quando a gente faz essa divisão, eu acho que prejudica um pouco o sistema da arte. Quando a gente fala da engrenagem, a gente fala do sistema, eu acho que não tem problema nenhum ganhar dinheiro com arte, ganhar dinheiro com cultura, viver do que faz, né? Quer dizer, não dá para a gente dizer que só o institucional tem esse direito e que o comercial não tem esse direito. Até porque o comercial, a Cris explicou definitivamente, que quando a obra é vendida, todo mundo paga os tributos correspondentes, está tudo certo, a legislação é essa. O que não dava era para a gente ter essa nova interpretação. E a gente está lutando para que essa declaração se transforme em portaria de verdade. Porque enquanto ela é declaração, ela ainda tem uma certa fragilidade a ponto de próprio VCP dizer, enquanto não é portaria, eu não aceito. Mas tem uma coisa que, assim, só para acrescentar, que é, a VCP disse isso agora, mas se tivesse entrado com mandado de segurança, teria levado, porque, assim, na verdade, as concessionárias não têm o direito de dar interpretação diversa do que era dado até então. Então, há 30 anos... ao tal do cívico-cultural abarca todas as produções culturais e artísticas do país, não dá para... Tem uma declaração do Ministério da Cultura do que é cívico-cultural, não cabe à concessionária dizer que é diferente, porque ela está simplesmente... ela está onerando o particular e tendo enriquecimento ilícito, tanto que todas as instituições, inclusive a SP Arte, que é comercial, entraram com mandado de segurança e todo mundo levou a liminar. O problema é você ter que ter... Não, claro, é óbvio. Não, na verdade, o que acaba acontecendo, a gente teve uma instituição, que foi barrada na sexta-feira à noite, eles não estavam preparados para articular uma entrada imediatamente de uma ação, e eles pagaram.
Porque não tinha janta, quer dizer, eles fazem assim, às 19h30 da sexta-feira. E aí você fica absolutamente rendido e você fala, bom, eu não posso, até porque vocês devem imaginar que esses patrimônios que são muito valiosos, esses embarques vêm acompanhados de courriers. Então, esses courriers, eles ficam ao lado da carga enquanto a carga não chegar no destino. Portanto, eles assistem esse episódio grotesco, bizarro, dessa negociação que se faz. Então, algumas instituições acabaram pagando para que não tivesse essa fragilidade, essa demonstração de fragilidade para os profissionais internacionais que estavam acompanhando o embarque. Pode prejudicar exposições futuras? Então, eu acho que assim, nós tivemos um prejuízo, sim, da imagem do Brasil lá fora, né? Quer dizer, uma imagem que vem sendo construída a cada ano. E a gente teve, de fato, uma situação muito complicada, porque as obras ficavam nos aeroportos, as obras não ficavam nas condições ideais. Quando a gente brinca, aqui para cá é o cofre, dali para lá não é o cofre. A gente tem que ter condições ambientais específicas. O aeroporto não tem, nenhum aeroporto tem. O que eles têm é câmera frigorífica. Então você pode botar, você fala assim, não, deixa a geleia de morango lá, põe aqui o Picasso. Vamos dividir para uma linha aqui. Mas aí, assim, é menos 21 graus... Não são os 21 graus que a gente tem que colocar. Então, assim, uma das nossas batalhas, e a gente começou pelas tarifas aeroportuárias, mas a gente fez um documento bastante completo ao Ministério da Cultura e ao IBRAM e ao ICOM, para todo mundo se unir, para dizer a gente tem que lutar por condições ideais de circulação de patrimônio, de coleções públicas e privadas, porque, de verdade, a gente acaba assinando contratos que são complicadíssimos. Eu me lembro que quando nós fizemos uma exposição do acervo do Pompidou, eu tive que assinar um contrato, era condição sine qua non, de que não se abriria uma embalagem no aeroporto. Eu assinei e comprei 1 tonelada de velas, porque eles podem abrir, sim. E eles normalmente pedem para abrir. E aí tinha uma cláusula que me matava caso eles abrissem no aeroporto. Então, assim, há uma incongruência legal entre as ações que a gente precisa um pouco criar um denominador comum que seja confortável, né? Quer dizer, não adianta pensar de outra forma. O país não vai abrir. Ela pode estabelecer que, em caso de abertura, tem que ter isso, tal, questão de conservação. Então, na verdade... Mas ela não pode, porque o que existe é tráfico de drogas, pode ter... Então, a pessoa que eles não abrindo, fazem nenhuma diferenciação entre obra de arte e qualquer outro produto. Não, tanto é que a gente vai... Você pode, porque pode se utilizar também, pensando lá deles, eles podem falar, bom, eles estão trazendo obra, é um instituto, mas pode ser utilizado esse mecanismo também para fazer o tráfico de drogas. O grande problema, olha, para você ter uma noção, nós tínhamos, há alguns anos atrás, há 20 anos atrás, a gente teve uma deliberação da Receita Federal que era incrível. Quando se tratava de obra de arte, você tinha o direito de tirar do aeroporto, trafegar com esta obra como se ela nem no Brasil tivesse entrado, e você alfandegava o destino. Portanto, você fazia o despacho aduaneiro na Bienal, como a Bienal fez durante muitas edições, você fazia no MASP, eu tinha essa autorização, a Expomos também tinha, algumas empresas tinham, o MAC tinha, o Museu de Arte Contemporânea, então você podia fazer esse deslocamento. Esse deslocamento, enquanto a carga não entrou no Brasil oficialmente, só algumas transportadoras tinham o direito de fazê-lo. Porque, de fato, se algo acontecesse neste trajeto, a obra saiu de lá e não entrou aqui. Porque o que dá o ato de entrada é você finalizar o despacho aduaneiro, o processo de despacho aduaneiro. Sem dúvida nenhuma, a gente perdeu esta nossa IN 40, que era maravilhosa, por conta do mau uso por muitas pessoas. E não na área cultural. Porque você podia fazer isso para qualquer outra área. Pois é, e aí nesse caso a gente está falando da imagem do Brasil e tal, e a arte também tem sido atacada como, entre outras coisas, como atividade ilícita, ou então de fachada para atividades ilícitas, né? Existe mesmo, por exemplo, o que existe de crime no mundo da arte? Não, porque é uma fantasia até mesmo, né? Não, existe, eu posso dizer, Vai lá. Existe lavagem de dinheiro, indiscutivelmente, talvez a maneira mais engenhosa. É muito simples, quer dizer, por exemplo, você comprar sem nota.
tá certo? Quer dizer, eu posso comprar 10 quadros e eles estão na minha casa, não estão declarados no imposto de renda, etc. Tá certo? Quando eu morrer, meus filhos vão herdar isso e vão pagar o imposto. Essas obras entram... não, ela não é bem de família, porque não é um conjunto de jantar, por exemplo, entendeu? Quer dizer, aquilo tem um valor específico e eu vou pagar o meu filho pagará um imposto e essa obra entra na circulação oficial, entendeu? Este é um exemplo. Eu acho que tem muita maneira de se praticar crime com arte. Por exemplo, o roubo, tá certo? Eu, como diretor da Biblioteca Mário de Andrade, fui vítima de roubos. Fomos, tá certo? Na mesma circunstância. O Laércio, né? O Laércio, sim. É o mesmo. Isso. Da Fundação Biblioteca Nacional, uma hipoteca do Itamaraty. E depois, e se eu contar a história para vocês de como eu recuperei uma boa parte, tudo vendido em leilão oficial, e aí eu consegui a relação dos compradores e batia eram livros, né? Então eu ligava para o sujeito e falava assim, olha, tem uma possibilidade desse livro que o senhor comprou lá no Rio de Janeiro, pertencia à biblioteca, imagina, não sei o que, olha, tem 2 alternativas, eu posso pedir para o senhor me trazer aqui agora, ou amanhã, ou depois de amanhã, ou eu posso ir à delegacia de polícia, vai receber uma intimação, vai ter, a polícia vai aí, vai pegar, não, eu levo aí. Então. Aí ele chegava, eu escrevi um numerinho, e falei assim, olha, presta atenção nesse número, 1, 2, 3, 9, 5, 7, 9, 8. Aí eu ia numa determinada página do livro, porque antigamente as obras raras eram registradas, então estava escrito num cantinho, então aí eu mostrava para ele, dá uma olhada no número que está escrito aqui. Aí ele falou, não, então é de vocês. Eu falei, pois é, agora nós temos 2 alternativas, ou eu devolvo para o senhor, e o senhor, depois eu vou mandar a polícia buscar, ou o senhor me devolve voluntariamente e eu faço uma petição, um ofício ao delegado de polícia dizendo que o senhor esteve aqui, devolveu o livro, e etc, etc, etc. Então, é uma maneira de o patrimônio público está sendo... Mas isso é uma instituição pública, né? Isso é uma instituição pública. O próprio sim. Itaú Cultural, que recebeu obras roubadas pelo mesmo ladrão, ali houve algum erro de controle também, né? Ou não? Não, sempre há um erro de controle. Não, mas na entrada, uma coisa... Mas eu acho que assim, vai passando de mão em mão e você acaba comprando de outra. Essa ocasião da qual o Chico está falando foi quando a gente ajudou a deflagrar, porque nós estávamos fazendo uma exposição do Aleijadinho e nós precisávamos de uma... Em Minas. Você viu que a turma da arte menor vitaminas, né? Minas é o lugar. Aí é um artista estrangeiro, no caso. Não, né? o Aleijadinho. Sim, de Minas. Então, sim. É de Minas, exato, porque não é mais Brasil, né? Ele se deslocou. Mas, de todo modo, a gente estava fazendo essa exposição e a gente pediu iconografia para a Biblioteca Mário de Andrade, iconografia para a Fundação Biblioteca Nacional, para a Mapoteca do Itamaraty, e por um azar ou por uma sorte, 80% do que nós pedimos para as instituições não foram localizadas pelas próprias. E foi deflagrado que havia sido um furto feito ao longo do tempo. Na Fundação Biblioteca Nacional e na Mapoteca do Itamaraty, foi tão bem feito que eles tiravam a prancha do artista viajante e substituíam por um papel da mesma gramatura. Portanto, você não percebia a mudança de volume cúbico. E foram, assim, 1.500 obras, 1.600, não foram meia dúzia. Quando nós estávamos em reunião na Mapoteca do Itamaraty, devolveram por motoboy um álbum com 53 pranchas. Foi mandado por motoboy de ninguém para ninguém. Olha, mandaram entregar aqui, ó. Tum. E o que era mais incrível é que na hora que eles abriram na nossa frente as pranchas tinham sido maculadas com o carimbo da instituição recortado. E naquela época, Isis, você me corrija, naquela época batia-se o carimbo, pegando um pedaço da imagem. Sim. Um pedaço da imagem para dizer, olha, não é no passepartout nem na área do papel, que você podia refilar. A Biblioteca de Nova York, por exemplo, bate o carimbo na imagem. E aí nós tínhamos as 53 pranchas com uma coisa redonda cortada, que pegava a aresta de uma das arestas da obra. Então, nitidamente, quem quer que estivesse com aquele material sabia que aquele material não tinha uma origem lícita. Agora, o que faria com isso, não sei.
Porque como é que você joga isso no mercado? Se você entrar no site do IFAM, você tem lá uma relação infindável de bens roubados e que estão sendo procurados. Mas então quer dizer que o meio de arte tem que desenvolver uma espécie de grande compliance das instituições. Eu acho que está sendo feito um grande... Eu acho que tem um grande problema aí. E não é só isso, quer dizer, hoje você tem um museu brasileiro, eu sei porque trabalho profissionalmente nisso, que está sendo acionado judicialmente para devolver uma obra da sua coleção para a Itália, porque essa obra foi roubada no pós-guerra. Já apareceu no meu ateliê, por exemplo, obra com número de tombo. Sim. Eu sei que é de determinada instituição, eu chamei o proprietário e falei, olha, tem que devolver. Sim. Não, isso não, por exemplo, eu me lembro o seguinte, uma época que eu frequentava, hoje mesmo, é muito sebo, tá certo? E atrás de livros de história regional, etc. Um dia eu estou num sebo, eu encontro um pedaço da biblioteca do Colégio Santa Cruz. Entendeu? Aí liguei, conheci o Eduardo, tá certo? Você é um endereço, tem ali e tal. Quer dizer, as coisas vão sendo roubadas e tem uma circulação, um comércio. Eu acho que tem colecionadores, veja, o ato de colecionar, tem gente que quer ter não vai colocar no mercado nunca. Aquela obra, ele não vai colocar no mercado e não está preocupado com a procedência, porque assim, é um prazer pessoal, ou é um prazer meu com os meus amigos, eu tenho esta obra, não importa a procedência, ela está na minha casa, só eu vejo, só meus amigos vêm, ou no meu quarto, ou no meu armário, e etc. Então assim, esse tipo de pensamento existe e vai existir da vida toda, no mundo todo, tanto que e aí, ou coloca-se essa obra num mercado que é um mercado negro. Vide, essa semana estava no jornal o cara que conseguiu achar o Picasso, Sim. que tinha sido roubado. E aí, ele conta muito, o que foi do exterior. E ele vai contando um pouco, ele fala, claro que ele não disse como, mas ele diz que ele fala bem isso, conversei com um negociante do submundo da arte. Sim. Então, assim, é um outro lugar. E a falsificação também é um detalhe importante, porque você tem falsificadores talentosíssimos, quer dizer, e que seriam grandes artistas, mas usando o tesão mesmo dele é falsificar, certo? Sim, inclusive. E tem um problema da... Não. O mais estranho... E a coisa da falsificação é séria, especialmente para os acervos de herdeiros. A gente trabalha bastante com acervo, ajudando os herdeiros que estão administrando acervos, né, de artistas importantes, porque assim, para o herdeiro é muito complicado. Ele pode declarar, é uma doideira, ele declara que é verdadeiro, se ele tiver... Como provar? Dependendo do artista, tem registros, tem histórico, não. Se não é verdadeiro, ele não pode correr o risco de dizer que é falso, a não ser que seja medonho, uma coisa que você... Gritantemente, que todo mundo saiba, porque ele corre o risco de sofrer uma ação para provar que é falso, e aí o artista não está mais vivo, e aí você precisa de uma comissão para provar que é falso. Então, assim, aí o acervo diz assim, eu não reconheço, eu não dou... Não, e às vezes você passa... É muito complicado. Depende. Você tem especialistas em obras, você tem artistas que deixaram a produção toda documentada, né? Quer dizer, você tem pessoas cujos assistentes ainda estão vivos e sabe que tipo de tinta, que tipo de tela, que tipo de material, de matéria-prima. Mas o que às vezes acontece, e já me aconteceu por vezes... fazer uma exposição bastante ampla, bastante importante, e na hora de pedir a cessão de direitos para herdeiros, para que eu possa publicar essa obra, reproduzir essa obra, o herdeiro fala, ela é falsa. E aí você tem que voltar para o colecionador que pagou o valor real da obra para dizer, então, temos aqui um problema. Mas aí você faz assim, não preciso mais para a exposição. Exatamente o que a gente faz, porque às vezes são obras que valem milhões e as obras são flagrantemente...
Mas elas são falsas ou não são Elas falsas? são falsas. Ana Helena, Mas porque o herdeiro falou? Não. Porque tem você uma consegue prática. provar. Aí eu Você vou- consegue provar que, nesse caso, a gente conseguiu provar porque o tempo da tinta era completamente Bom, recente. sim. Então, assim, quando a filha desse artista disse nitidamente essa não é a assinatura do meu pai, aí fez-se uma investigação antes de falar, então a gente não precisa mais, houve uma redução na lista de obras, porque é uma situação das mais complicadas de você confessar. Diga, Isis. E tem uma coisa, só para impor, que o que os falsificadores ou o dono da obra falsa faz? Porque às vezes o dono sabe que é falso ou o falsificador sabe. Então, ele empresta. Aí, quando ele empresta, a pessoa solicita para o artista ou para o herdeiro a possibilidade de usar a imagem no catálogo, porque você precisa de autorização do artista ou dos seus herdeiros para usar a imagem. Se a família dá autorização, ela esquenta a obra. Então, eu já tive um caso no escritório, e aí a gente dizia, eu não dou autorização para publicar a imagem. Mas também a gente não quis dar o passo à frente, que é falsa. Não, e às Eu não vezes, vou... Então, e o cara disse, não, mas... Então eu falei, então me dá a procedência. Eu desconheço essa obra, não vou porque eu desconheço. Qual a procedência? E aí a coisa ia enroscando cada vez mais. Não, porque é da Ana. Aí eu falava, não é da Ana. Eu conheço a Ana, sei que não é da Ana. Não, mas na verdade ela pegou do Luiz. Não, mas não é do Luiz. E foi virando porque assim, é uma tentativa que você vai qualificar, você vai esquentando. Porque daí você... E aí quando você for vender, esquenta, você não tem só... vários currículos da obra. E às vezes você esquenta obras originais, verdadeiras. Porque muitas vezes as pessoas, quando você vai pedir emprestado, você acaba pedindo emprestadas as obras e as obras têm um valor de seguro e você segura as obras pelo valor dado pela coleção. E às vezes as coleções usam este certificado de seguro para dizer, essa obra vale tanto. Então, é uma maneira de você também colocar no mercado de outra forma. Só que as pessoas esquecem completamente que no momento que houver um roubo, que no momento que houver uma perda total daquela obra, a seguradora, ela pode colocar a sua obra que vale 1.000 por 1 milhão, porque você paga o prêmio de seguro proporcional a 1 milhão, ela está achando lindo. Mas na hora que você vai acionar o seguro e vai dizer, olha, eu quero 1 milhão, ela vai começar a te perguntar coisas como essas. Qual Você pode comprovar que as últimas 3 vendas de obras similares desse artista saíram por este valor? Porque eles pegam as últimas 3 vendas, somam e dividem por 3. Esta é a média. Esta é a média. Então, as pessoas, às vezes, põem por um valor gigantesco e usam o certificado de seguro para dizer a minha obra vale tanto, porque eu, inclusive, segurei por tanto. Mas não é exatamente assim que se faz no mercado. A regulação no mercado não é essa. Aí as pessoas, às vezes, perguntam, e aconteceu alguma coisa com a obra? Prova que a seguradora pagou isto pela obra. Ela normalmente não paga pelo valor que foi dito. Ali. Que a gente está falando de falsificação agora, é assustadora a quantidade de obra falsificada que tem no mercado. É uma coisa, como restaurador eu não posso dar um laudo que é falso, mas eu sei que é falso. Tá? E às vezes, e o que é mais complicado ainda, essa lavagem de dinheiro feito pelos políticos, eles estão entrando no engodo, porque eles estão comprando obra falsa. Porcariado, exatamente. Porteira fechada, né? Sobre essa questão da ocupação, das declarações, tu estudaste o caso no passado do governo de Minas Gerais, com a lei nova, que acabou tornando fácil imediatamente após utilizando a lei para pagar essa dívida de bens, alguns milhões. Não, na verdade, eu vou dizer, eu não sou advogada desse assunto, mas o que acontece? Em Otim, as obras que estão em Otim é uma instituição sem fins lucrativos, poucas obras que estavam ali expostas eram da instituição, as obras eram do pai, dele. Ele as adquiriu, ou recebeu, ou era amigo do artista, ou não importa, mas estavam no patrimônio dele em comodato para Inhotim. Quando deu todo o problema da dívida e etc., o que foi feito foi o seguinte, olha, você vai pegar essas obras, você paga a sua dívida com as obras e elas passam para Inhotim, elas estão lá. Agora elas não são mais dele, ele não pode retirar, ele não pode vender, ele não pode nada, ela é um patrimônio do Estado e agora do país, vai ficar lá para sempre. E assim, eu nem sei, eu não vou entrar aqui no mérito da ética ou não, mas assim, eu acho que é de um valor, assim, Inhotim para o Brasil é de um valor inestimável. Então, assim,
Foi uma solução que foi dada para que aquelas obras todas não saíssem de lá e se resolvesse o assunto do patrimônio. Foi um pouco... O outro lado disso por exemplo, eu não sei as quantas anda isso, mas você, por exemplo, não pode receber doação de quem deve para o INSS. Então, a Biblioteca Mário de Andrade, se o sujeito vai fazer a doação de uma obra, vai ter que ter uma certidão de que ela não deve ao INSS, socorro, Receita, etc. Que é um negócio surrealista, certo? Claro, totalmente. Mas assim, a gente começou falando muito do governo, da tributação, da burocracia, e agora a gente está vendo que o mercado de arte também tem muitas zonas de sombra e muitos... Mas veja, eu queria responder a sua pergunta anterior, que é assim, mas existe crime na arte? Existe crime na arte, existe crime no agronegócio, existe crime entre os advogados, existe crime no restaurante, existe crime na medicina, existe crime. Sim. Ponto. Agora, o que acontece? A arte ou a área cultural parece que ela é tratada de uma maneira diferente, porque já se acha que a arte é coisa de diletante. É coisa de diletante, não é visto como marginal, não é visto como uma área econômica importante do país. Impacta 3% do PIB. As pessoas deviam ter um olhar um pouco diferente para o que é esse segmento. Então, assim, essa é a batalha atual. Por outro lado, existe um marco legal, que é isso que a gente começou aqui, que não atende à arte. A gente precisa de um despacho aduaneiro específico para as obras de arte, específico para os equipamentos. A gente está falando aqui de obra, eu trabalhei em festivais que você ficava rezando, porque o cara chega com os equipamentos, você não pode imaginar que o senhor Paul McCartney vai chegar com os equipamentos dele aqui uma semana antes, 10 dias antes, não existe, vem com ele. Você tem que liberar isso, colocar no palco, montar um negócio para o cara tocar. E ele ainda tem que ter um contrato de trabalho. Tem, exatamente. Então ele tem que... Ainda tem que ter. Pagar o INSS também. INSS deve... Não, contrato então, de trabalho, assim, né? Vale. Então, assim, visto para trabalhar no Brasil, o cara vem tocar 2 dias. Mudou. Graças a Deus, mudou. Mas assim, você não tem um marco legal específico em nenhuma área. Mas aí devia fazer que o pessoal da internet, cultura. O pessoal da internet que fez o marco regulatório lá, o marco da, como chamam, aquela lei da internet que passou, que foi o ITS, se não me engano, que resolveu fazer. Quer dizer, era preciso, então, criar esse marco regulatório. Um pensamento que seja específico. Você precisa de uma tributação que considere a circulação dos bens culturais. Você precisa de um despacho aduaneiro. Você precisa de todas as áreas pensando isso de uma outra maneira. Porque senão, você vai fazer uma contratação de artista e você é o poder público, você tem que licitar. As regras da licitação, a mesma regra que é feita para a construção de um prédio, é utilizado para fazer uma exposição de arte. Então, assim, não faz sentido. É impossível. As coisas não conversam. O que eu acho que está acontecendo agora, e talvez a gente consiga dar mais robustez, é que a gente começa a se organizar e a gente começa a tentar furar esse bloqueio e a pedir legislações específicas. Então, não sei se vocês sabem, já devem ter comentado, existe o Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais, que vai fazer 3 anos, em que se tenta criar grupos de trabalho que organize a sociedade civil, porque, no fundo, eu vou dizer para vocês, a política pública pode resolver, mas eles não têm nenhum conhecimento. Muito recentemente, não tem nada a ver com colecionismo, mas é só para tocar nesse assunto, a gente também estava envolvida com a comissão da autoclassificação indicativa de exposições. E a gente teve uma reunião no Ministério da Justiça, que pode passar sábado à noite, porque vocês vão dar muita risada. É um programa de piadas. Nós fomos lá para ver a minuta que eles estavam propondo, e a minuta, num determinado momento, incluindo artes visuais, onde existia só audiovisual, TV, cinema, enfim, seja o que for, audiovisual, e aí era para incluir artes visuais. Então, num determinado momento, vinha assim: para as artes visuais, 2 pontos. Teatro, dança, arquitetura, pintura, escultura e gravura. E eu que estava lendo. E eu falei, gente, eu não vou poder deixar passar essa, pelo amor de Deus. Aí a gente falou, então, não correu 6 ligar para o vizinho, que é o Ministério da Cultura, para saber como é que eles usam a definição de artes visuais? Porque assim, na hora que põe dança, arquitetura, teatro, e depois só pintura, escultura e gravura. Só essas 3 linguagens, modalidades. Gente,
Artes visuais é o que você vê, entendeu? Então, assim, aí a gente consegue entender que eles têm a ferramenta na mão para mudar a situação, mas eles não têm o conhecimento. E sem que haja uma aproximação da sociedade civil, que é quem de fato opera tudo isso, eles decidem por coisas que absolutamente não resolvem. Na sequência, eles resolveram que era proibido para 18 anos qualquer imagem que aparecesse sangue e sofrimento. Aí a gente pegou Jesus Cristo, né? Falou, então essa 18. E falou 18. Assim, bom, vamos fechar as igrejas, vamos começar aqui, porque o cara tá sofrendo e tem sangue. Aí o cara... Mas assim, não tinha... O que tinha não tem percepção do tamanho do assunto. Mesmo eles olharam e fizeram... Né? Não, uau, e agora? Então, esse então é uma... Se aparece peitinho, não chega a ser bundinha, não sei o que quer, porque você até de lata de frente, você é gordo, você é magro, você... Gente, é uma coisa que você fala, não sei onde eu vou parar. Eu, por exemplo, seria proibida há 28 anos. Entendeu? Porque não é possível. Então, assim, a gente está tentando, isso ficou interrompido. A última até que não vai ter, deixa não vai melhor. Ter, a gente estava fazendo um guia. E o nosso guia era muito revolucionário, ele não estava passando de jeito nenhum, porque a gente achava que podia tudo. Pode tudo, para com isso, a vida inteira. A gente produziu aquela performance com 800 pessoas nuas no Parque Ibirapuera, ninguém falou um A. Agora não, agora tem meio, tem um biquíni um pouco estranho, já é um absurdo. Então, assim, o que eu acho é que a gente agora está no momento político, inclusive, da gente tentar se organizar e lutar, de fato, por direitos que nós já tínhamos e estamos perdendo a cada dia que a gente abre o jornal. E isso, para a área da cultura, é nefasto. A gente não pode se recolher, a gente não pode se acanhar. A gente tem que se organizar e sair, de fato, em defesa de todos os direitos que foram adquiridos até então. Então, essa é a fase que a gente está, e aí a gente chama todo mundo ao levante, nós vamos sair na rua, na Via Paulista, na Pós-Via 30, todo mundo armado, entendeu? Porque dá vontade de fazer isso, na verdade. E a gente tem o Luiz, pode entrar com habeas corpus, ele a gente vai mais advogado tranquilo. Criminal, ele pode evitar o desastre. Vamos lembrar que dia 31 tem manifestação. Dia 31 sim, tem manifestação, sim, mas por isso que eu não falei 31, porque essa é imaculada. A Beleza agora parece uma prenda, gente. É isso, né? Uma prenda é ótimo. É um gaúcho, né? Um gaúcho aqui, tio. É uma prenda. Uma prenda. Uma baiana, a mulher era completamente pelada, não tinha Não, nada. fio de tecido no corpo. Agora, Mas olha, vocês sabem que o Ney há de lembrar. A gente foi perdendo em várias áreas. Vocês devem se lembrar, não tem nada a ver exatamente com o colecionismo, mas com os artistas e as obras. Toda a polêmica em volta da obra do Nuno Ramos com os urubus na Bienal de São Paulo. Nós fizemos na Bienal do Mercosul, você há de se lembrar, nós tínhamos uma instalação de uma artista americana chamada Rachel Barrick, que decidiu que ela ia fazer uma obra, aliás, poética e maravilhosa, recuperando o som original de uma língua extinta venezuelana. É lindo esse trabalho. Então, o trabalho dela era 2 pontos. Nós tínhamos que comprar 2 papagaios pequenininhos e ensinar para os papagaios essa língua extinta chamada Mapui. Então, nós tínhamos 2 papagaios comprados com 1 mês de idade, 6 meses antes da inauguração da Bienal. Tivemos a contratação de uma linguista que foi treinada para falar Mapui. Nós tínhamos esses 2 coitados que tinham aulas 5 horas por dia, aula de Mapui. E na Bienal do Mercosul, o Lucas está aqui, deve se lembrar também, nós tínhamos um trabalho super poético e lindo, que era uma grande lanterna japonesa, imaginem uma área translúcida, e os papagaios ficavam dentro, com toda... A gente tinha 2 veterinários, só comiam filé mignon, era lindo, era uma coisa impressionante. E os papagaios ficavam lá, e eles falavam entre eles Maipui. Não preciso dizer para vocês, está gravando? Ah, que pena. Eu ia falar um palavrão. Porque eles aprenderam, vai tomar no cu, porque todo mundo ensinou durante a Bienal. Então era uma coisa que mudava, assim, tinha um pouco de Maipui e um pouco de linguajar chulo. Maipui e linguajar chulo. Depois de 2 meses e meio, eles estavam Shakespeare. Quando entrava alguém na sala, eles já mandavam para aquele lugar. Mas, enfim, nós não tivemos um único problema. Eles foram comprados, autorizados pelo IBAMA, não teve nenhum problema. E os urubus, que também eram de cativeiro, super bem tratados, acabaram gerando a polêmica que foi gerada e que sem qualquer... Mas isso em qualquer domínio. Eu entrei na página da SP Arte
E tem lá todos comentários do Facebook contra uma obra que utilizava peixes. Imagina, o caos, o ano passado, o desvio dos para o peixinhos. vermelho Tá lá, do Cildo assim. Meirelles foi proibida por causa do peixinho na água Mas vermelha. é possível, vocês podem, por exemplo, o que fazer do ponto de vista do direito para garantir que uma exposição dessa aconteça? Aqui é a avaliação aqui da Regina, uma obra que usa um peixinho. Olha, você acaba de ter o seu espaço Mas é uma fechado. Fechado. O peixe é vivo, não? Não, mas é imagem. É o vídeo. Ibrama, né? Que... O da obra aqui é um peixinho, é uma imagem, né? É um vídeo. Na da SP Arte era o peixe de verdade. E foi uma loucura, porque eles fizeram uma manifestação. Começou uma manifestação porque disse que era... que era maus tratos do peixe. Mas o peixe não fica no aquário? É isso. Não, mas aí você vai ter uma outra discussão. Ele pode maltratar ou não? Então, essa aqui é a questão, mas como é que o direito pode proteger a realização de uma obra dessa? Mas, na verdade, no caso do Nuno, não se conseguiu, porque teve um determinamento que tiraram os urubus. Que eu dou choque na galinha, não? Mas, olha, eu vou te dizer, muito mais não é aos olhos do direito, mas é aos olhos da opinião pública. Porque foi terrível para o Nuno a reação da sociedade civil em relação ao trabalho dele, que levou a uma interpretação absolutamente equivocada da proposta artística. Então, no fundo, tirar foi para dizer assim, pelo amor de Deus, chega, porque está indo cada vez mais longe, está cada vez pelo lugar errado. Isso é uma loucura. Mas você vê que tem uma contaminação entre o direito e os costumes, quer dizer, obviamente, sim, isso deve ser a lição número 1 da Faculdade de Direito, mas porque vocês estão falando aqui de práticas de 30 anos que estão sendo atualmente reinterpretadas numa chave legal, inclusive, né? Quer dizer, e a gente está num momento de conservadorismo crescente no Brasil, né? Que se pode fazer do ponto de vista legal para barrar isso aí? Porque aí acabamos de chegar na liberdade de expressão e tudo isso. Mas espera um pouco, você tem aí duas coisas, que você tem a ruptura de liberdade de expressão, tudo bem, mas você pode ter situações que seriam absolutamente normais há 80 anos atrás e que hoje não seriam, certo? Quer dizer, sei lá, pintar... Não, o blackface é um exemplo. E, por exemplo, a mulher da Globo Beleza, eu acho um escândalo. Que linda! Não, eu acho um escândalo de linda, um corpo maravilhoso. Acho um escândalo colocar aquela mulher na televisão, entendeu? É um escândalo aquilo, certo? Aquilo conspira contra toda o pensamento, no bom sentido, politicamente correto. Não, o Anselmo Góes, que é um jornalista super conceituado, tinha um negócio chamado A Mulata do Góes, que era uma mulata que era eleita pela coluna dele como a mulata Sim. dele, né? Isso já não tem mais. Ou eu vou fazer uma tela, estou filmando e estou decepando galinhas vivas e dali, certo? Não foi o Cabelo que teve problema na Bienal de Veneza, também com peixe, alguma coisa? Eu diria que o mar não está para peixe, tá certo? Quer dizer, do ponto de vista... Não, mas é que eu acho que junto com esse raciocínio vai tudo. Acaba ficando uma coisa absolutamente generalizada, onde você acaba levando tudo. Quer dizer, a performance do Museu de Arte Moderna absolutamente não tinha problema algum. Mas eles fizeram a captação de uma imagem e jogaram num outro contexto com uma legenda. E o que é mais complicado, e eu acho que é isso que você acabou de falar, a onda moralista faz com que as pessoas sejam convencidas no ato de que o que a gente faz é permissivo, do que a gente faz é um absurdo. Eu vou dizer o que é pior do que isso. Muito pior do que isso. São as instituições que estão... Não, ela não é que ela está se rendendo. As instituições, elas estão com medo, os artistas estão com medo. Eu tenho recebido, é inacreditável, um monte de coisa. Cris, olha aí. Cris, olha aí. Cris, tudo bem isso? Isso. E eu fico recebendo fotos de todo mundo que faz exposição. E você acha que eu devia botar no canto? Não, acho que vamos tirar. Não, acho que vamos deixar. Isso vale para a instituição. Você tem recebido esse tipo de... Tenho, sem fim. Agora, o que é... O próprio MASP, por exemplo, a história da sexualidade foi uma classificação que foi considerada errada. Foi excessiva. Aqui, foi excessiva. Mas, assim, era uma tentativa de ficar fora da discussão. Teve uma outra grande exposição que eu fui ver a exposição inteira, a exposição fechada, uma discussão gigante. Porque aí tinha o diretor artístico, o diretor de administração, de comunicação. E aí começa quase uma neurose. Porque aí as pessoas começam a olhar
uma obra ali e tal no canto, não, mas veja bem, aqui tem um desenho de uma criança que talvez o cara possa pensar. Vai virando uma paranoia e uma autocensura, que eu acho que esse é o pior pedaço dessa operação como um todo. Vou também deixar claro que, apesar desse grupo fascista que tomou o poder, há esse movimento conservador em âmbito internacional, né? Tem até uma propaganda super bacana, eu acho que é na Bélgica, né? Acho que do Facebook, que eles fazem essa brincadeira do nu. Enfim, isso é uma coisa que está... E isso vai parar como? O Supremo vai decidir alguma ação, por exemplo, que dê segurança jurídica às instituições? Por exemplo, em relação a nenhum desses atos de censura se sustentam. Você pega o juiz de Goiânia, aí o cara proíbe, mas se entrou com um mandado de segurança, se libera. Tá certo? O problema é aquilo, é a autocensura. É a autocensura. Porque não entendeu? chega nem Isso, é a repercussão que isso... A censura acontece porque você não tem segurança jurídica, certo? Acho que o maior problema é o quarto poder, social, não é o poder verdade. judiciário. O maior problema é a mídia, poder. não é o poder judiciário. Mas aí você vai proibir a mídia? Não é. Não vai, então é isso. O problema não é o quarto poder, o problema são as pessoas que se deixam patrulhar pela censura moral. Ponto. Não, tá mas muitas são das bananas instituições... porque querem, desculpa a franqueza, tá certo? São bananas porque querem. Não, ok, mas o que eu estou dizendo é assim, o que leva a instituição a fazer uma série de análises... Covardia. É muito mais o peso da mídia do que o peso do jurídico. Agora, porque assim, e tem algumas lógicas que, por exemplo, que foi feito no caso do MASP, e aqui, enfim, eu tive uma discussão louca com eles lá, e daí que eu falava assim, isso não faz o menor sentido. Né? Aí eu adorei numa reunião gigante que você é livre demais, a sua opinião não... Melhor não. Então, assim, porque não tem sentido. Agora, qual que era um pouco do pensamento ali que está em muitas instituições? Eu estou fazendo uma exposição super relevante que eu quero que seja vista e que eu quero que ela seja noticiada pela sua relevância e não pelo pelado que está na obra número 48. Então, como é que eu faço para que ela seja noticiada pela sua relevância e não por esse pequeno, que é o que virou a performance do MAN e etc., que são de pessoas que eu acho que a melhor declaração que eu vi foi de um curador, que eu não sei qual é, que é assim, por favor, vocês que não vão à exposição, continuem não indo. Continuem não indo. Porque assim, quem fez a confusão toda do MAN não são frequentadores de exposição de arte. São pessoas que viram a imagem rodando na internet, etc. Recebi a ordem de encerramento. Pode. É a última, hein? A falsificação. Por exemplo, um exemplo prático, tá? Uma galeria meia-boca, uma casa de leilões meia-boca de 50 anos de tradição, anunciou o Geraldo Barros a R$10.000. E eu olhei e eu disse, gente, não é possível que isso seja R$10.000, eu vou lá ver, porque deve ser uma falsificação. Eu frequentei o escritório do Catalian e eu vi aquelas obras várias vezes. Eu queria comprar, não tinha dinheiro para comprar. Era igualzinho. A moldura, papel, etiqueta atrás e tal. Falei com o grande leiloeiro, ele disse, olha, Marco, eu já comprei Geraldo Barros falso. Então, existe essa possibilidade, você tome cuidado. Procure a Luciana Brito e vai lá comigo. Falei, mandei a foto. E aí a filha descobriu que a etiqueta que estava antiga, colada direitinho, papai, não batia com a época dita da obra. Tá? Então provou-se para mim que a obra é falsa. Primeiro que o preço, R$10.000, você está brincando, eu vou comprar, custa 100 no mercado, 150, você entendeu? Ofereci para uma amiga colecionadora muito rica. E, lógico que eu fui verificar, aí eu disse, olha, esqueça porque não é boa coisa. O que fazer nesses casos? Como bloquear essa venda? Ela está sendo cúmplice, né? Ela está sendo cúmplice. Veja bem, existe um crime chamado receptação. Então, receptação é você comprar alguma coisa, então,
se você me oferecer uma Ferrari por R$18 mil, eu tenho que presumir que ela foi roubada. Entendeu? E se eu comprar, eu pratiquei esse crime. E ela foi roubada, eu pratiquei esse crime. E se você leiloar essa Ferrari por R$20 mil, também você é cúmplice. Se você é uma casa de leilão que aceitou esse preço. A casa de leilão encontrará uma maneira de dizer que não tem responsabilidade sobre isso. Pois é. Tá certo? Mas... Então você leva um processo que diz que é falso. Tem que provar que é. Não necessariamente, mas enfim, quer dizer, aí existem maneiras de família, por exemplo, do artista, tem que denunciar. Mas é isso que eu estou dizendo. A família teria que denunciar o Ministério Público? Sim, por exemplo. Que não vai querer fazer isso. É isso? Está indo para a Suíça. Vamos lá, gente. A gente precisa encerrar por causa da... Só terminando desse assunto, uma pergunta. A sugestão seria denunciar uma suspeita. E quando você denúncia uma suspeita, tem que fazer uma investigação. Isso não pode ser caluniado por acusado de calúnia, por tal. Sim. Você pega... Agora seria fazer uma denúncia que há uma suspeita. Cada caso é um caso, quer dizer... Pode usar o microfone, por favor. Cada caso é um caso, quer dizer, eu acho que aí caberia alguém que tenha a expertise que possa dizer isso. Quer dizer, eu achar que é falso não pode, ninguém vai se mover por causa disso. Tem que ter um fundamento, alguma coisa desse tipo.